Bom dia, irmãos. Gostaria de ler alguns textos com os irmãos, mas antes disso, vamos ter um momento de oração. Querido Pai Celestial, nos achegamos e nos curvamos perante Ti, Pai, pois sabemos que estamos perante o Rei dos Reis. Que nessa manhã, Senhor, Sua glória possa superabundar nesse local. Que o Senhor possa encabeçar, Senhor, essa reunião, pois sabemos que o Senhor é o nosso anfitrião. Nos traga, Senhor, sempre a lembrança do seu sacrifício. Esse sacrifício, Senhor, que foi completo, é um sacrifício que não há palavras, Senhor, para descrevê-lo. Por isso nós nos colocamos aos teus pés nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, eu queria ler 3 textos, apesar de serem textos um pouquinho grandes. Eu prometo que eu vou só ler esses 3 textos. O primeiro texto, por favor, abram comigo, em Lucas 14, 15. Vai ser do 15 ao 24. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado aquele que comer do pão do reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te para que me tenhas por excusado. Outro diz: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te para que me tenhas excusado. E outro diz: Casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como manda, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O segundo texto está em João 2,13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se de seus discípulos do que estava escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostra para fazer essas coisas? E Jesus respondeu: Destruí esse santuário em 3 dias, o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? E ele, porém, se referia ao santuário do teu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e nas palavras de Jesus. O terceiro texto, ele está em Marcos 14, versículo 12 e 15. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Versículo 15. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado.
e pronto, ali fazer os preparativos. Irmãos, nessa manhã o Senhor ele nos convida para essa grande festa, essa festa do amor divino. Então o Senhor ele já preparou todas as coisas. E ele preparou em honra do seu filho, desse sacrifício que nós estamos celebrando aqui nessa manhã. Então nós devemos estar desejosos, nós devemos estar preparados para receber todas essas bênçãos que o Senhor ele preparou e separou para os seus escolhidos. E quanto custou, irmãos, esse banquete? Custou nada mais, nada menos que a vida do nosso Senhor Jesus. É um preço que somente um homem poderia ter pago. Se você juntar todas as riquezas desse mundo, não chegariam aos pés desse sacrifício que foi realizado. O corpo do nosso Senhor ele teve que ser moído na cruz. Seu sangue teve que ser vertido no madeiro, para que nós pudéssemos ter essa salvação, que nós pudéssemos nos achegar hoje aqui nesse local. E é um banquete gratuito, irmãos. É um banquete gratuito, e assim como foi lido em Lucas, ele convidou os pobres, os aleijados, os cegos. Ele não convidou os magnatas, ele não convidou somente aqueles que têm PhD em teologia, mas ele convidou os excluídos. E é muito triste, irmão, porque quantas vezes nós somos igual àqueles, né, que se deram desculpas, eu falo isso primeiro para mim mesmo, igual aqueles que deram desculpas que, não posso comparecer por causa disso, por causa daquilo, porque quem nos convida é santo, quem nos convida tem saudades de nós. Então, irmãos, se nós possamos nos achegar aqui com verdadeira fome, com verdadeira alegria. E eu penso que também como é importante essa preparação para esse momento. Os israelitas, né, 4 dias ali antes da Páscoa, eles faziam todos os preparativos. Né? Um desses preparativos mais comuns era de separar, né, um cordeirinho macho, tinha que ter 1 ano, e ele tinha que ser perfeitinho. Isso quer dizer sobre uma simbologia, né? Uma preparação para nós estarmos aqui. Quantas vezes nós nos comportamos como um cristão comum? Quantas vezes nós não damos a importância para esse momento, para esses elementos que estão aqui perante nós? Igual Jesus destruiu o templo, né? Então, por que tinha comércio dentro do templo? Porque tinha uns que gostavam de atalhos, de utilizar como então, eu não preciso de cuidar do meu cordeirinho durante 1 ano. Eu posso simplesmente chegar lá, comprar um cordeirinho e fazer esse sacrifício. Mas não, o Senhor, Ele queria que nós cuidássemos, que nós nos preparássemos adequadamente para nos achegarmos nesse banquete, que Ele é um anfitrião. Então, esses símbolos, eles deveriam falar ao coração do povo. Nós não podemos chegar sem preparação, irmãos. E se nós fizermos isso, nós estamos desonrando o nosso anfitrião. Certa vez o irmão ele disse que, com muita tristeza no coração, não lembro agora o nome desse irmão, se eu lembrar depois eu
Esse irmão disse que muitas congregações, principalmente na parte da ceia, parecia como uma monarquia parlamentar. E o que é, né, uma monarquia parlamentar? Utilizando a Inglaterra como exemplo. Existe um rei, e esse rei ele tem os seus servos, ele tem o seu palácio, o seu castelo, ele tem a sua moeda, seu rosto está na moeda daquele país. Geralmente ele recebe os chefes de Estado daquele país. Só que ele não é nada mais, nada menos que um símbolo, porque ele não detém poder nenhum. Quem detém poder, na realidade, é o primeiro-ministro. Então, irmãos, que nós não possamos tratar essa ceia como uma monarquia parlamentar, como um rei apenas de um símbolo, mas como um rei vivo que está aqui. E o nosso Senhor Jesus, além de anfitrião, ele também é o alimento. Nós realmente possamos nos deleitar do nosso Senhor Jesus nessa manhã. Porque quando nós nos preparamos e nós nos achegamos aqui de forma adequada, né, ele mesmo já disse que vinde, porque tudo já está preparado. Que nada, nada, irmãos, absolutamente nada nós podemos oferecer para o nosso Senhor Jesus, senão Ele mesmo. Que amor é esse, irmãos? Só para finalizar, os irmãos não precisam de abrir em Lucas 22:15. Ele diz que tem desejado ansiosamente comer conosco essa Páscoa. Que nessa manhã, irmãos, esse nosso sentimento ele possa ser sincero, e possa ser sincero em celebrar com Ele, e que nós façamos isso até o dia que Ele volte. Bom dia, irmãos. É, Dessa vez eu vou ser bem breve, né? Eu tenho costume de acabar falando muito, né? Mas eu estou vendo que os irmãos estão com muita dificuldade para vir aqui e falar aquilo que o Senhor tem dado para cada um de vocês, né? Certamente todos nós temos ganhado algo do Senhor. Eu vou compartilhar algo assim que é, tem nessa conferência mexido muito comigo. Vou ser bem breve aqui. Eu havia, minha esposa e eu havíamos dado carona, né, pro Wilson para levá-lo na conferência de Contagem, e não estou falando isso para glória nossa, não, tá? Por favor. É para mostrar como que o Senhor é tão poderoso, tão bondoso, que Ele usa toda a situação para nos ensinar e nos ajudar. E aí foi assim, levando, buscando em casa, buscando-o em casa e levando, né? E aí a palavra na conferência foi assim, extremamente maravilhosa. Convido todos aqueles que não ouviram, que ouçam. É muito importante. E num certo dia à noite, eu, o Wilson e o Senhor, né, no carro, o Wilson falou sobre. Isso foi o que mais me impactou, assim. Teve o que os irmãos falaram, mas isso que o irmão falou mexeu muito comigo. Ele falou sobre as virgens, que elas sabiam quando o noivo iria vir. Assim, elas sabiam que o noivo iria vir. Elas não sabiam quando, perdão. Mas eram virgens. Elas tinham todo o preparo para ter o azeite, para armazenar o azeite.
E elas estavam prontas, esperando, mas não sabia quando. E quando o Senhor veio, algumas ficaram de fora, porque elas não tinham o azeite suficiente. E a gente sabe que esse azeite é o Espírito Santo. E aí o Wilson falou assim comigo: Tiago, mas de forma prática, como seria isso? Aí eu fiquei pensando, e ele falou assim: tem alguém na reunião que você é íntimo? Você tem muita intimidade? Existe alguém? E pensando assim, não tenho. E, e aí ele falou: é isso que a gente precisa buscar no Senhor, intimidade. E aí eu convido todos vocês a pensarem: eu sou íntimo do Senhor? É isso que tem mexido comigo. Que quando você tem intimidade com o Senhor, você sabe o que Ele vai fazer. Você já sabe, é como se Ele nem falasse, mas os gestos, os sinais, você sabe o que Ele está querendo dizer. E, e eram virgens, eram cristãos, eram pessoas que criam no Senhor, que confessavam o Senhor, que tomavam a ceia do Senhor e ficaram de fora. Então, isso tem mexido muito. Convido todos a meditar nisso, né? De, Senhor, eu tenho sido íntimo contigo? A que ponto? E foi também falada uma palavra na conferência de Contagem, já havia sido falada essa palavra, numa outra conferência, se não me engano, em Poços de Caldas, sobre piedade. Piedade é você estar totalmente dedicado, devoto, totalmente imerso, associado, e nesse caso ao Senhor. Como que eu vou ganhar intimidade se eu não exerço piedade? Uma coisa está ligada à outra, né? E o que eu achei também muito impactante foi a questão do duplo chamamento, que teve uma conferência em Poços de Caldas, acho que foi há 2 anos atrás. O irmão Cláudio Kalov, ele falou sobre a carreira cristã. E ele explicou que essa carreira cristã, ela necessita de uma dedicação, de um esforço. Às vezes tem muitos momentos que são cansativos, dolorosos. E se perguntar para um atleta, como é que é a sua vida? Minha vida é uma maravilha, é muito bom, legal demais, sou sempre muito tranquilo, tenho tempo para tudo, tenho disposição para fazer tudo, nunca canso. Pelo contrário, né? É muito exaustivo, existe muita disciplina, muita diligência, muita constância. E dessa vez na conferência de Contagem, o irmão Pablo Santoyo, que é o sobrenome dele, não sei se a pronúncia correta é essa, ele deu muita ênfase sobre isso da carreira cristã. Assim, muita ênfase. Eu convido todos a ouvirem. Ainda estou digerindo isso. E o Wilson uma vez falou assim comigo: quando o Senhor fala 2 vezes, é necessário uma atenção, e mais do que atenção, agora um agir. Luiz Aguirre, uma vez, ele, na conferência de São Lourenço, ele fala uma frase, né?
Eu lembro muito dessa frase, que nós olhamos para o Senhor e, e dependemos dele. E ele olha para nós de volta e espera uma ação, uma resposta. Então, eu tenho meditado nisso, de que eu possa responder a isso, a esse duplo chamamento dessa carreira, que exige uma dedicação, exige um preparo, assim como foi compartilhado aqui no momento da ceia, nosso irmão Lucas falou, existe um preparo. E tem que ter um preparo, não pode ser de qualquer jeito. Não podemos fazer as coisas para o Senhor de qualquer jeito, né? E não podemos dedicar para o Senhor. É até estranho, né? Dedicar de qualquer jeito, viver de qualquer jeito. Uma vez o irmão Luiz Aguirre falou sobre Sansão. E aí ele tinha falado sobre uma palavra que era assim, era uma pessoa muito, não lembro a palavra que ele usou, se era estranha ou peculiar, mas é porque ele não era constante. A gente precisa, assim, eu estou falando isso, irmãos, primeiro é para mim, tá? Ser constante. Tem que ser constante com o Senhor, tem que ser perseverante no Senhor, tem que ser totalmente dedicado ao Senhor, viver uma vida piedosa, porque o Senhor é a própria piedade. O Senhor Jesus foi a própria piedade. Ele viveu totalmente para o Pai, para fazer a vontade do Pai. E isso me chamou muita atenção. E também que o Bornelli, assim, ele ficou com o encargo de mostrar as excelências do Senhor, né? De Cristo. E aí fica aquela coisa assim, é como se fosse ensinar para uma criança, né? Se eu fosse ensinar para o meu filho, o Isaac, algo, ele ia pensar, mas tá, pai, por que eu tenho que aprender isso? Qual a necessidade disso, né? Sem ele saber, sem ele conhecer. Por isso, assim, como é importante, e já foi falado na conferência, né, de Poços, essa questão de contemplar o Senhor. Contemplar. Contemplar não gasta tempo, gasta dedicação, tem que haver dedicação. Não é só olhar rapidamente, é ver todos os detalhes. O Bornelli, ele tinha mencionado assim, que tinha um irmão, ele assim não citou o nome. Eu ouvi na gravação, ele não citou o nome. E ele falou assim, eu tive uma conversa com um irmão mais velho no Senhor, e ele falou assim comigo, o Cristo de Austin Sparks é muito maior do que o meu, porque ele dedicava muito tempo para conhecer o Senhor. 3 linhas dos escritos dele me faziam meditar o dia inteiro, contemplar. E algo também que o Bornelli falou, que deixemos de sermos repetidores de mensagem. Eu não quero ficar aqui repetindo mensagem, apesar de estar falando, mas eu estou dando as referências, né? É importante citar as referências. Mas tem certas palavras, frases, né? Mensagens que elas vão parecendo que fica martelando na nossa cabeça. E mais do que martelar, a gente precisa ter escolher agir, escolher deixar de ficar monótono, né? Ficar algo ficar parado, de querer fazer de qualquer jeito, de não se dedicar o suficiente, porque para entrar no reino necessita esforço.
E eu vejo assim, uma certa vez eu compartilhei e eu falei, eu certamente, eu fiquei até chorando assim, certamente eu vou ficar fora do reino. Não quer dizer que agora eu tenha certeza que eu vou entrar. Mas é, eu me alegro muito, porque o Senhor, Ele persevera para fazer com que eu entre. Por mais que eu seja cheio de falhas, erre muitas coisas para melhorar. Até falei com o Wilson, nossa, Wilson, será que dá tempo? Ele dá, irmão, dá tempo sim. É isso. Amém. Bom dia, queridos irmãos. É só para não quebrar a ordem, porque a última vez que eu compartilhei aqui, o Thiago falou primeiro e eu segundo. Eu falei, vamos lá então, né? E vou ser bem breve mesmo. Até porque essa questão de não sermos repetidores de mensagens, né? Ou de livros que lemos. Isso se trata de assimilar, né? Assimilar, ser constituído daquilo. Obviamente, né, nós vamos ler a Bíblia, que é soprada por Deus. Um ponto interessante é que cada palavra que nós lemos, inclusive, nós vemos a oração de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 9, quando ele diz que, por essa razão, né, também nós não cessamos de orar, desde que o ouvimos falando de Epáfras, né, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade em toda a sabedoria, né, e entendimento espiritual. E a convicção que nós temos, irmãos, é essas palavras, por mais que foram ditas, escritas por Paulo, elas são inspiradas pelo Espírito Santo. É a oração do Espírito Santo para nós, né? Pela igreja, para que transbordeis, a palavra ali é epignosis. De pleno conhecimento que? Intelectual? Para eu simplesmente decorar versículos? Talvez isso até seja um perigo, né? Ensoberbecer. Para isso, o Senhor nos convida à cruz, né? A tomar a cruz dia a dia. E a questão mesmo de contemplar o Senhor, que de fato, irmãos, nós vemos uma afirmação do Espírito Santo que nós só somos transformados quando contemplamos a glória do Senhor. Mas louvado seja o Senhor, que essa transformação, ela é de glória para dentro de outro nível de glória e assim sucessivamente. Até mesmo quando lemos 2 Timóteo 3, vai falar que toda a escritura é inspirada por Deus e que ela é útil para a repreensão, educação, enfim. E fala da finalidade de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Mas nós sabemos que o perfeito é um só, né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Temos justiça alguma, não merecemos nada mesmo, mas nele nós somos feitos justiça de Deus. Então, o nosso anelo, né, irmãos, assim como o Tiago compartilhou, e outra coisa, outra convicção que nós temos que ter, mas também, obviamente, é por isso
que o Espírito Santo orou por nós para que nós tenhamos percepção das coisas. Um espírito aguçado. Para quê? Porque quando nós ouvimos alguém falar pelo Senhor, nós cremos que é a voz do Senhor. Usando as faculdades do homem, a minha, a sua, a dos irmãos, mas nós temos que estar apercebidos se aquele falar é genuinamente do Senhor para nós. Assim como um livro que lemos, assim como uma mensagem que assistimos, né? Para assimilarmos e tornar realidade. Realidade. John Wesley disse uma coisa interessante. Ele falou: você não conhece alguém que ama ficando com ele 15 minutos por dia? Não conhece. Então, irmãos, isso que não seja um peso. Porque, na verdade, o que é ter o Senhor como centro das nossas vidas? É buscarmos apreciá-lo, porque é Ele que vai nos atrair. Eu não vou por uma obrigação. E quanto mais eu conheço essas glórias, foram tão citadas, expostas para nós, suas excelências, suas belezas, suas virtudes, tudo que Ele é, irmãos, isso que nos atrai, isso que nos faz acordar e ficar assim, eu vou agora, que bom, eu tenho esse tempo com o Senhor, porque daqui a pouco vai começar tudo de novo. O trabalho, todas as coisas, digamos que listas aí que temos que fazer, né? Mas, irmãos, é maravilhoso contemplarmos o Senhor e lembrarmos que, e nós vimos isso, mas eu não vou entrar nisso, porque os irmãos têm que vir aqui, né? Que ele tem uma glória original, como Filho de Deus que é, o Verbo eterno de Deus que é. Mas ele também tem uma glória adquirida, uma glória que ele adquiriu. Tanto é que Deus vai falar, e tendo se tornado. Como assim? Ele já não era tudo, ele já não era maior que tudo, mas e na sua humanidade perfeita, aprovada, passo a passo, em cada intenção, em cada pensamento, fazendo a vontade do Pai, ele é o único que está sentado à destra de Deus por méritos. Nós, por graça e também pela fidelidade, podemos reinar com ele. Né? Louvado seja o nosso Santo Senhor. Amém. Irmãos, alô? Bom dia. Eu confesso que estava ali me ardendo por dentro, né? Ouvindo as mensagens e tudo que foi falado na conferência. E eu estava me sentindo incomodado de vir aqui falar. Causa um certo temor de estar aqui, né? Porque falar do Senhor não é falar de qualquer um, é o Senhor. Isso traz muita alegria, muito temor à palavra do Senhor. Irmãos, o irmão, se eu não me engano, o irmão Pablo, ele comentou sobre alegria, né? Uma coisa simples que a gente olha assim e pensa, hoje eu estou alegre, né? Hoje eu estou triste, hoje eu estou desanimado, hoje eu não quero nada com nada. Mas a alegria do Senhor, ela tem que estar dentro de nós. E ele comentou sobre isso. Quando nós temos a Cristo, nós temos tudo. A tristeza, a depressão, as doenças psíquicas, né? Os problemas emocionais, não podem ser maior do que a alegria do Senhor em nossa vida. O Senhor tem que ser a razão do nosso viver. Isso que o Tiago estava comentando aqui sobre a dedicação, com a parte que me tocou também. E quando a gente se dispõe para o Senhor, nada vai nos impedir de caminhar. Nada vai atrapalhar a nossa vida. Por mais que a gente olhe ao nosso redor. E a gente vê que as lutas, as dificuldades, os problemas parecem nos impedir de caminhar. Mas, quando a gente olha para o alvo da cruz e vê o que o Senhor fez por nós,
Ele se entregou por nós. Então, Senhor, eu tenho que me alegrar demais, porque eu tenho condições de caminhar. Eu tenho que ter essa alegria no meu coração a todo momento. Eu não posso deixar com que a tristeza venha me dominar. Eu não posso deixar com que a minha vida secular seja maior do que o Senhor na minha vida. Então, um exemplo que eu trouxe desde a época da minha conversão foi Davi. Davi era um homem de guerra, homem de luta. Era um rei que estava ali na frente, nas batalhas. Uma única vez que ele ficou em casa, ele pecou. O Senhor não sabia disso? Sabia. Mas Davi, todo momento, ele estava ali guerreando para o Senhor, destruindo as nações que se levantavam contra Israel, destruindo as nações que se levantavam contra ele, contra o reinado dele. E a única vez que ele fala, hoje eu não vou guerrear não, porque hoje eu estou cansado. Vou ficar em casa. E desde então, na minha época de conversão, comecei a me dedicar a Davi, olhar a escritura de Davi, e eu vejo que realmente 1 minuto fora da presença do Senhor é motivo da gente pecar. 1 minuto fora da presença do Senhor, o inimigo ele pode fazer muitas coisas. Mas que isso aí sirva principalmente para mim, né? Eu estou aqui falando para os irmãos, mas eu estou sentindo que é para mim. A intimidade com o Senhor, a dedicação, que venha a ser e fazer parte da nossa vida rotineiramente. Nós venhamos ser, não como foi falado aqui, uma simbologia da monarquia, mas que nós possamos ser servos cristãos verdadeiros, que nós possamos dedicar ao Senhor verdadeiramente, vencer o combate do dia a dia. Porque nada pode impedir o nosso caminhar com o Senhor. Nada pode ser maior do que o nosso Senhor. Se você se sente assim, como não é constrangedor você se sentir assim, porque nós somos falhos e pecadores mesmo, isso é da nossa natureza, mas se nós olharmos e vemos que nós temos como sair ou vencer, porque nós temos um Cristo que venceu por nós, venceu por cada um de nós. E ele se fez miserável, ele se fez pecador, ele se deixou, né? Se entregou para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Eu confesso que a gente, eu, minha esposa, né? Hoje já não está aqui, devido ela ter que ficar com o pai dela. Às vezes, eu já falei, né? Às vezes, no final de semana, os filhos, ela é direcionada a ficar com ele. Ele tem 100 anos, então. Mas a gente sente uma alegria quando a gente vem para cá. E é isso, irmãos. O Senhor tem que ser a nossa alegria. O Senhor tem que ser o nosso Senhor. Não da boca para fora. Mas, assim, essas conferências, a palavra que os irmãos trazem, a comunhão que nós temos uns com os outros, um abraço, isso aí traz muita alegria, para mim, principalmente. Eu me sinto muito feliz de estar com os irmãos. Não quero, né, não estou fazendo aqui nenhuma demagogia, mas eu fico muito feliz de estar com os irmãos, abraçar cada um de vocês. Isso me dá um prazer. E é assim que o Senhor, eu acredito que Ele sinta esse prazer em cada um de nós. Sabe? Então, quando os irmãos, né, não podem estar, ou até eu mesmo não posso estar, eu sinto falta dos irmãos, sinto falta dessa comunhão, sinto falta de estar junto. Não pude estar ontem lá na reunião dos irmãos, mas eu sinto falta. Eu vou, em nome de Jesus, eu vou programar isso na minha vida. Ao último sábado eu não vou trabalhar mais para poder estar com os irmãos. Vou tirar isso da minha agenda. Então, que o Senhor possa nos abençoar, irmãos, e que nós possamos ter a alegria de estarmos aqui. Não vimos com o coração entristecidos, não vimos para
para a reunião com o coração voltado para as coisas do mundo, mas que nós possamos voltar para o Senhor. Porque nós temos a semana inteira para fazer as coisas da carne, entre aspas, né? Nós temos a semana inteira para poder trabalhar, a semana inteira para dedicar a família, a semana inteira para fazer as coisas. Chega no domingo, o irmão, muitas das vezes, desanima de vir para estar em comunhão com o Senhor. Então, eu quero encorajar os irmãos. Eu estou falando isso, irmãos, eu também sou assim, viu? Eu sou um homem, sou pecador. Eu também sou assim, às vezes não dá desânimo, mas o Senhor é a minha luz, é a minha alegria. E é por isso que eu estou aqui com vocês. Amém. Bom dia para todos. É muito bom estar aqui, né? O Senhor, Ele tem, de maneira maravilhosa, nos apresentado as suas belezas. O Salmo 119, o versículo 130, ele fala que a revelação das tuas palavras dá entendimento. E ali a gente viu o irmão falando que a entrada das suas palavras dá entendimento ao simples. E, irmãos, eu tenho visto o Senhor, tem aproximadamente 53 anos que eu sirvo ao Senhor, né? E tenho visto a Ele há aproximadamente um ano para cá, de uma forma que Ele quis se apresentar. Não que eu seja especial, mas que Ele é especial. E talvez eu tenha perdido Cristo na obra de Cristo. Talvez eu tenha perdido as belezas do nosso amado Senhor fazendo as coisas para Ele e servindo a Ele durante todo esse tempo. E antes da conferência, eu tenho desfrutado muito da pessoa do homem Jesus. E ali falando das glórias dele, quando nós estudamos Hebreus, falando ali no primeiro capítulo, quando ele fala das glórias da pessoa do Senhor, e em Colossenses também falando das glórias dele. E antes da conferência eu falei, Senhor, eu tenho um grupo comigo mesmo que é verdades espirituais. E lá eu fui colocando todas as glórias do Senhor, né? E aí eu falei, Senhor, eu preciso conhecer o Senhor, as suas glórias. Só assim eu vou ser atraída pelo Senhor. Porque muitas vezes a gente conhece muito de Deus e fala de Deus, mas a gente não sabe exatamente quem foi esse homem, quem é esse homem, para nos atrair, para nos chamar até Ele. E quando veio essa conferência e o tema, né, de um dos irmãos era as excelentes glórias do Filho de Deus. Irmãos, eu fiquei muito alegre porque falei, Senhor, é como se o Senhor ele tivesse no coração dele aquilo que eu queria ouvir, né? E quando o irmão foi falando, né, e sobre essa questão de você pedir entendimentos, se você quer que a sua vida não tenha nenhum problema, irmãos, esteja confortável no lugar onde você está, na sua casa, é só você não orar por entendimento. Mas quando você ora e pede ao Senhor discernimento, irmão, parece que tudo sai do lugar. Aí você começa, né, falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer com isso que o Senhor está me mostrando na sua palavra? Aí, irmãos, é muito simples. Uma palavra que me impressionou muito, muito, muito. Falou sobre o núcleo celular, né? Quando o núcleo ele está no centro da célula, tá tudo certo. Mas quando o núcleo ele se desloca do centro, aí onde que vem o problema? Aí é o que acontece com as células quando elas adoecem, né? Uma célula cancerígena, por exemplo. Então, irmãos, o tempo
que nós seguimos ao Senhor, nós conhecemos o Senhor, ele não é medido cronologicamente, mas é o quanto que você conhece a pessoa do nosso amado Senhor. E esse conhecimento, para nossa alegria, é inesgotável. Quanto mais você conhece essa pessoa, mais você é atraído por ela. E aí é onde que mora essa questão de foco. Quando nós temos vários focos na nossa vida, nós não conseguimos concentrar. Às vezes eu estou na academia, eu vejo uma pessoa muito dedicada, né, naquilo, e aí às vezes eu converso, ela fala assim, olha, eu venho na academia de manhã, eu venho à noite, eu venho, né? É isso, é normal, é a pessoa focada, ela tem aquilo de foco na vida dela, e é natural que aquilo ali vai dar resultado. E nós, quando nós focamos no Senhor, qual será o resultado? E nós vimos nessa conferência, né, tão claramente, que quando o Senhor é o foco e o centro das nossas atenções, das nossas motivações, tudo o resto vai estar no lugar. A igreja vai ter o seu lugar. As reuniões da igreja vão estar no seu lugar correto. Mas no nosso viver, irmãos, precisamos ter um foco. Não é uma questão de eu tenho tempo ou se eu não tenho tempo. A questão toda é se eu tenho um foco ou se eu não tenho um foco. Porque Paulo, ele foi governado por uma visão. Essa visão, que foram duas perguntas que governaram a vida de Paulo, que é, quem és tu, Yahvé, e o que farei? Quando eu ouvi isso, irmãos, é como se o Senhor tivesse mudado a rota da nossa vida. Primeiro, eu preciso conhecer o meu Senhor. Eu preciso gastar tempo com Ele. E como nós somos muito ativistas para fazer, é claro, vem a pergunta: o que farei? Porque depois que você vê, a primeira coisa que você quer fazer é o seguinte: e agora? O que eu tenho que fazer? E aí vem uma resposta que para a gente pode ser até venha chocar com muita coisa que a gente acredita, porque a gente quer fazer. E aí o Senhor manda a gente quedar. E aí o Senhor manda a gente se aquietar. E como é difícil aquietar. Como é difícil. Porque são tantas coisas legítimas, tantas coisas que são, que realmente são, que a gente precisa, né, fazer. Mas aí, irmãos, a gente lembra novamente da vida de Paulo, que não é uma questão de fazer, não é uma questão de licitude, não é uma questão de saber o que eu vou fazer, se o que eu vou fazer é certo ou errado, mas é saber o seguinte: se isso que eu faço agrada ou não agrada o meu Senhor. Mas eu realmente tenho sido assim impactada com essa palavra. E a minha oração ao Senhor, né, a minha continuação da minha oração ao Senhor é: Senhor, eu preciso te conhecer mais. E o que mais me encanta é que o Senhor está, com todo respeito, doido para se fazer conhecer. Ele quer se mostrar a nós, irmãos, de uma forma, talvez, que nós nunca o conhecemos. Então, eu sou muito grata ao Senhor por estar nos falando de forma tão forte nesses últimos tempos, né, que estamos nós estamos tão iminente à volta do nosso amado Senhor, mostrando para nós que nós não devemos perder tempo com tantas coisas, né? Marta fazendo coisas legítimas,
coisas que precisavam ser feitas, mas nosso Jesus falou para ela: por que andas inquietas? E te preocupa com tantas coisas. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Senhor, nos dê discernimento, irmãos, de sabermos qual é a boa parte. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A questão não é licitude, irmãos. A questão é o que agrada ao meu Senhor. Não posso me deixar dominar por coisas lícitas. Essa questão de contemplar o Senhor, de gastar tempo com o Senhor, e eu finalizo aqui, é uma questão que a gente precisa de disciplina. Se nós não gastarmos tempo com o Senhor, irmãos, o Senhor não vai se revelar a nós. Quando eu gasto tempo na presença dEle, contemplando Ele, na palavra dEle, Ele vai falar ao meu coração. Então eu tenho que aprender essa arte de me aquietar aos pés dele, de me achegar a ele. E nós somos tão disciplinados para tantas coisas, irmãos. Mas quando se diz coisas espirituais, como que a gente posterga o nosso crescimento espiritual? Então eu estou muito encorajada a prosseguir nessa jornada, conhecendo mais o Senhor. E eu louvo o Senhor por conhecer, né, mais essa parte do corpo de Cristo, que tem nos ajudado, nos encorajado a prosseguir com apenas um alvo, Cristo. Porque Cristo, ele é o centro das atenções de Deus. Ele é a única motivação de Deus. Jesus, o homem. Eu louvo o Senhor porque, depois de tanto tempo, eu estou novamente sendo renovada a amá-lo mais. Jesus é o Senhor, irmãos.